Olá, hoje nós vamos falar sobre traumatismo crânioencefálico. Isso pode ser considerado desde uma lesão de couro cabeludo, as lesões ósseas, lesões das meninges e seus vasos, as lesões do tecido cerebral e seus vasos. No couro cabeludo, nós temos o hematoma subgaleal, o ferimento inciso, ferimento contuso, as lacerações, o escalpo, que pode ser total ou parcial. Nas lesões ósseas, nós temos as fraturas. As fraturas podem ser lineares, de abóbada e ou de base, que são simples e múltiplas. E as fraturas com afundamento, que pode ser aberta ou fechada, simples ou esquirolosa. As lesões das meninges e seus vasos. Geralmente, quando existe uma lesão estritamente da membrana meníngea, são as fissurações ou lacerações, isso é chamado de higroma, que é um extravasamento de líquor no espaço subdural. A ruptura de vasos, nós temos o hematoma extradural, tanto arterial como venoso. No caso do hematoma extradural arterial, é uma ruptura, geralmente, da artéria meningeia média, que tem uma evolução rápida de mais ou menos de 2 a 5 horas, que fica o coágulo entre osso e a dura mater. E a região predileta desse hematoma extradural arterial é na região temporal do mesmo lado da lesão, ou, desculpe, da fratura. No caso da hematoma extradural venoso, é uma fratura parietal alta que percorre de um lado ao outro, atingindo o seio longitudinal superior. O hematoma subdural agudo já é geralmente por ruptura de seios venosos. Este tipo de hematoma é mais grave que o clássico epidural devido à magnitude do dano do impacto. Já o hematoma subdural crônico, que inicialmente era chamado de paquimeningite hemorrágica interna, por Virchow, em 1857, geralmente ocorre em idosos maior que 60 anos. Os traumas são identificados em menos de 50%. Às vezes são traumas triviais, que o paciente nem se lembra desse trauma. E é causada pelo sangramento de veias corticais que drenam para o seio longitudinal superior, devido à atrofia cortical do idoso. Essas veias ficam estiradas. E quando há um traumatismo, essas veias se rompem e há um pequeno sangramento. E com esse sangramento, por osmose, vai sendo absorvido líquor. Outros fatores de risco, além da idade, é o alcoolismo, as coagulopatias, incluindo terapia anticoagulante, derivações licóricas, derivação ventrículo-peritoneal ou derivação ventrículo-atrial. Geralmente são bilaterais em torno de 20 a 25% dos casos. Classicamente, tem aspecto de fluido de óleo de motor. Quando o fluido é claro, igual líquor, é o higroma. No caso do hematoma subdural, ele pode ser considerado em agudo, subagudo e crônico. O agudo é aquele que ocorre entre 1 e 3 dias. Tem uma letalidade de 50%. É um hematoma grave. O subagudo é quando tem uma manifestação do 4º até o 21º dia. E o crônico é após os 21 dias, que tem uma letalidade menor que 5%. Quais são os critérios para se fazer uma cirurgia de um afundamento craniano? Quando existe uma depressão óssea maior que 10 milímetros, ou maior que a espessura da tábua óssea. O déficit, quando existe também um déficit
relacionado com a região lesada, um déficit motor. Quando existe uma fístula licórica por laceração da dura, e também quando existe um afundamento aberto. Quando existe um afundamento aberto, logicamente é uma ferida contaminada, então tem que se fazer um tratamento cirúrgico. A avaliação de um paciente com traumatismo crânioencefálico, o grau de consciência dele deve ser usado pela escala de coma de Glasgow, ou escala de Glasgow. Observa-se abertura ocular, resposta verbal e melhor resposta motora. E consegue-se colocar uma nota ao lado de cada manifestação que você percebe no paciente. Se ele tem abertura ocular espontânea, ele ganha uma nota 4. Se ele tem um estímulo verbal, uma abertura ao estímulo verbal, recebe 3. Se tem uma abertura ocular ao estímulo doloroso, nota 2. E quando não existe resposta, nota 1. E assim, sucessivamente, a resposta verbal vai colocando a numeração de nota apropriada e também como a melhor resposta motora. A escala de Como de Glasgow ela foi publicada oficialmente em 1974 por 2 neurologistas, Graham Tisdale e Brian Jennett, que são professores de neurologia na Universidade de Glasgow, na Escócia, na revista Lancet, como forma de avaliar a profundidade e duração clínica de inconsciência e coma. Como que se considera a gravidade dessa escala? Quando o paciente está com um problema, manifestação leve de consciência, ela está em torno de 14 a 15 na escala de Como de Glasgow. Quando é uma moderada, está em torno de 9 a 13, e grave é de 3 a 8. O exame físico em trauma, nós devemos observar a inspeção do crânio, são as evidências de fratura de base de crânio. Quando o indivíduo tem olhos de guaxinim, com a equimose periorbital, ou sinal de Battle, que é uma equimose retroauricular, nós vamos ver isso posteriormente em slides, e quando existe uma drenagem de líquor cefalorraquídeo pelo nariz, que é uma rinorreia, ou pelo ouvido, que é a otorreia, ou sangramento pelo ouvido, que é uma otorragia. Isso são evidências de fratura de base de crânio. As lesões do tecido cerebral e seus vasos. Tecido cerebral, nós temos a concussão leve, que o paciente tem uma consciência preservada, porém com um grau notável de disfunção neurológica temporária. São comuns e, às vezes, passam despercebidos. A pessoa, às vezes, tem apenas uma confusão mental, uma desorientação, tontura, sem amnésia. Já a concussão clássica, ela produz perda da consciência transitória e reversível, acompanhada de algum grau de amnésia pós-traumática. A duração da perda de consciência ela é discutível, pode ocorrer entre minutos até 6 horas. A lesão axonal difusa é um coma pós-traumático prolongado, que não é resultante de lesão de massa ou isquêmicas. Se apresentam profundamente comatosos e assim permanecem por períodos prolongados. Costumam apresentar decorticação ou descerebração e, caso sobrevivam, podem tornar-se gravemente incapazes. Às vezes com disfunção autonômica, hipertensão, hiperidrose e hiperpirexia. Antigamente era chamada de lesão de tronco cerebral. Todo paciente em coma por mais de 6 horas, pós-traumatismo crânioencefálico,
em que a tomografia ou ressonância não identificam outra causa para o comprometimento da consciência, presume-se, então, que ele tem uma lesão axonal difusa. A epidemiologia, nos Estados Unidos, que tem estatística bastante, eles têm, por ano, mais ou menos, 500 mil pessoas que sofrem traumatismo crânioencefálico. Dessas 500 mil pessoas, 10%, notem bem, 10% morrem antes de chegar ao hospital. Isso com todo o aparato de atendimento rápido aos pacientes acidentados. 80% são considerados traumas leves. 10% são os moderados e os 10% graves. 40% das mortes por traumatismo são causadas por traumatismo crânioencefálico. E é responsável por 60% das internações hospitalares. O predomínio é no sexo masculino, maior que no sexo feminino. É uma média de 2,5 para homens por uma mulher. 2,5 homem para uma mulher. E, geralmente, isso acontece em jovens. A contusão e hematoma intracerebral. A frequência desse diagnóstico tem sido cada vez maior à medida que a qualidade e o número de tomógrafos tem aumentado. Apresentam focos de hemorragia intraparenquimatosos. Antigamente, um aparelho de tomógrafo era um preço exorbitante e era raros os locais no Brasil que tinham aparelho de tomógrafo. Hoje, em cada região, em cada bairro, tem um aparelho de tomógrafo. Todo hospital tem. Então, a contusão e o hematoma apresentam focos de hemorragia intraparenquimatosos. A distinção entre contusão e hematoma intracerebral traumático, ela permanece ainda mal definida. Por quê? Porque as contusões podem, em um período de horas ou dias, expandir ou coalescer para formar um hematoma intracerebral ou intraparenquimatoso. Quando se faz uma cirurgia, quando existe um efeito de massa e ou deterioração neurológica. Outra coisa é a tumefação cerebral, ou brain swelling, ou inchaço, num português bem claro. Isso significa o quê? Tumefação cerebral, ou brain swelling, aumento de volume do encéfalo, que pode ser causado por congestão vascular cerebral e por edema cerebral. A congestão vascular cerebral é um aumento de volume do encéfalo pelo acúmulo de sangue no interior do leito vascular. O edema cerebral também é um aumento de volume do encéfalo, é o inchaço do encéfalo por elevação do seu conteúdo hídrico. Na congestão vascular, nós temos a perda do controle vasomotor que leva à hipertensão intracraniana e pode ser causado por problemas neurogênicos, miogênicos e metabólicos. No neurogênico, geralmente é no traumatismo crânioencefálico que leva a afetar o núcleo do tronco cerebral e leva a uma vasodilatação cerebral. O miogênico é por um choque, hipotensão, que relaxa a musculatura dos vasos cerebrais e leva a uma vasodilatação cerebral. E o metabólico, que são complicações respiratórias, hipóxia, acidose metabólica e aumento da PCO2, que leva também a uma vasodilatação cerebral. Qual é a clínica da congestão vascular cerebral? A clínica é sinais de hipertensão intracraniana, óbvio. E o diagnóstico na tomografia aparece uma tumefação cerebral hiperdensa. E pode ser difuso ou associado
a lesões extraaxiais. No edema cerebral, a fisiopatologia é também um aumento intracelular de água, que causa hipóxia, isquemia, falência dos controles da membrana celular. O edema cerebral, a clínica dela é também sinais de hipertensão intracraniana. O diagnóstico pela tomografia é uma tumefação cerebral hipodensa, que pode ser difuso ou associado a lesões intraaxiais. Quando se faz um tratamento de tumefação cerebral, existem duas coisas muito importantes, que é a monitorização para o controle da hipertensão intracraniana. Não se justifica hoje você fazer um atendimento de um paciente sem a monitorização intracraniana. E o prognóstico é a letalidade de 35%. Quando se indica a monitorização da PIC, ou da pressão intracraniana, no traumatismo crânioencefálico? Primeiro, quando existe um TCE moderado, com drenagem de hematoma, você já abriu o crânio do paciente e já tem mesmo já foi feita uma drenagem de hematoma. Isso pode desenvolver depois até mesmo um edema cerebral, uma tumefação cerebral. Então, você já aproveita e coloca o catéter da PIC para poder monitorar e fazer a monitorização. Já está mesmo com o crânio aberto. No caso de TCE grave, sempre, paciente com TCE grave, em coma profundo, tem que ser colocado a monitorização da pressão intracraniana. E, em terceiro lugar, pacientes da UTI que estão sedados, entubados e sob o uso de drogas depressoras do sistema nervoso central com avaliação neurológica prejudicada. Então, essas três coisas, essas três indicações de colocar e fazer a monitorização da PIC. Muito bem. Existem as técnicas para fazer a monitorização no TCE, que é o catéter ventricular, que é colocado no corno frontal do ventrículo lateral, o catéter subdural ou o sistema de fibra óptica. O tratamento da hipertensão intracraniana, além dessa técnica de PIC, de monitorização da PIC, nós vamos ter que observar rever a PaCO2, observar vias aéreas se o paciente não está com flexão da cabeça, obstruindo as vias aéreas superiores, e a PIC não pode estar acima de 20 milímetros de mercúrio. No máximo, o normal é de 0 a 20, 15 a 20 milímetros de mercúrio. Então, passou disso, já é uma hipertensão intracraniana. A posição do paciente deve ser uma posição de cabeceira elevada a 30 graus, com a cabeça centralizada. Temos que fazer a calibração do monitor. Claro que existem outras maneiras de tratar, com um monte de medicamentos e outras coisas mais, que se torna aqui extenso, e a gente não tem tempo para chegar em detalhes de tratamento. Cada paciente, cada caso é um caso. Vamos agora ver alguns slides, algumas fotografias de lesões de crânio, de traumatismo crânioencefálico. Aqui nós temos o hematoma subgaleal. Aqui está o cérebro, a dura mater, crânio, a tábua óssea, e aqui a gália, né? E aqui o sangramento de couro cabeludo, e com esse imenso e volumoso hematoma subgaleal, abaixo da gália. Aqui nós estamos vendo um ferimento contuso, e aqui um ferimento inciso, nessa região aqui, um ferimento inciso, uma facada, e aqui uma
um ferimento lacerativo, uma laceração de couro cabeludo. E aqui nós temos o escalpo parcial e o escalpo total. Já mencionamos nas slides anteriores. As lesões ósseas, nós temos aqui uma fratura linear, sem afundamento, de abóbada. Também temos aqui uma fratura linear, sem afundamento, de base de crânio na região da fossa média, onde passa aqui a artéria meningeia média. Como a meningeia média fica intimamente aderida à tábua interna óssea, na região temporal, existe na fratura uma secção dessa artéria, formando, então, um hematoma extradural, por sangramento da artéria meningeia média. Aqui nós vemos a fratura com afundamento, fratura esquirolosa de seio longitudinal superior. E aqui mais uma hematoma subgaleal de menor volume. Nós estamos vendo aqui no raio-x simples de crânio uma imensa fratura de crânio de abóbada ultrapassando a linha média, e geralmente com isso aqui se lesa o seio longitudinal superior, que é uma veia, um seio de grande drenagem das veias corticais. Aqui outra imagem de raio-x simples mostrando uma extensa fratura de crânio. Aqui nós temos uma fratura de crânio com afundamento. Aqui nós estamos vendo esse osso afundado na linha média. A mesma coisa aqui. Isso aqui é uma arteriografia, uma angiografia cerebral, que antigamente era o único método que nós tínhamos para fazer diagnóstico de hematomas subdurais, hematomas extradurais, hematomas parenquimatosos. Todos isso aqui é antes da era da tomografia, antes da era da ressonância. E aqui nós temos esse imenso afundamento craniano nessa fratura. Aqui nós temos uma fratura também causada por projétil de arma de fogo. Imensa fratura linear. Esta fratura linear também com um afundamento craniano. Aqui também nós temos outro afundamento craniano aqui. Hematoma intraparenquimatoso, ou hematoma intracerebral, ou pequenas hemorragias causando o chamado de contusão cerebral, ou contusão do encéfalo. Aqui nós temos um desvio da linha média, está jogado para cá os ventrículos. Aqui temos um hematoma circundado por um edema cerebral, que é uma lesão hipodensa. Aqui nós estamos vendo um afundamento craniano, aqui também, com hematoma, fraturas com afundamento e com frontal, com hematoma intraparenquimatoso. Aqui estão as fraturas com afundamento e os hematomas intraparenquimatoso e edema cerebral. Aqui nós estamos recordando a anatomia da artéria meningeia média. Conforme eu falei antes, uma fratura na base de crânio, nessa região, que rompe essa artéria meningeia média, que está intimamente ligada, intimamente aderida à tábua óssea interna. Rompe-se essa artéria e aí forma-se o hematoma epidural. Aqui está a dura mater, aqui está a fratura, e aqui está a artéria, o trajeto da artéria meningeia média. E esse coágulo que vai sangrando cada vez mais enquanto não se faz a abertura, uma craniectomia e uma termocoagulação do vaso que está sangrando. Aqui nós estamos vendo, nessa visão aqui, lateral, o hematoma, o coágulo duro, é um coágulo
realmente não é igual ao do hematoma subdural crônico, é sangue puro, sangue espesso, sangue vivo. E aqui, vista de frente, o desvio da linha média, desvio do encéfalo, e aqui está a dura mater, e aqui está o hematoma, entre a tábua óssea interna e a dura mater. Aqui está o volumoso hematoma. Isso pode matar um paciente em 5 horas. A imagem na tomografia é uma imagem convexa, geralmente uma imagem convexa. Isso que é branco aqui é sangue. O hematoma subdural crônico, vamos rever aqui a anatomia. Seio longitudinal superior, volumoso, calibroso, onde drenam todas as veias corticais. Vocês observem que isso aqui está intimamente ligada com a dura mater. No caso, quando a pessoa é idosa, acima de 60 anos, esse cérebro está atrofiado e essas veias, elas estão afastadas, estiradas, por assim dizer, da dura mater e também do seio longitudinal superior. Então, qualquer pancada, qualquer trauma, mesmo que seja trivial, há um rompimento dessa veia. E, geralmente, é um sangramento venoso pequeno, que para. Você, muitas vezes, faz uma tomografia e não mostra nada. Mas, com o passar dos dias, o líquor cefalorraquídeo o sangue aqui está, vai por osmose absorvendo o líquor cefalorraquídeo. E aí forma, então, um líquido, um hematoma, igualzinho óleo de motor. Igualzinho. Ele é liquefeito, diferente do hematoma extradural, que é um hematoma duro, um hematoma de realmente um coágulo espesso, de sangue puro. E aqui não, aqui é um sangue misturado com líquor. Por isso, é um hematoma subdural crônico igual líquido de freio. Aqui nós estamos vendo, então, a dura mater e a cápsula do hematoma. Em crianças latentes, em crianças também é comum traumatismos cranianos, crianças que caem do berço, ou tem outros tipos de lesão que formam este hematoma subdural crônico também, que pode ser geralmente drenado através de fontanela. E a imagem hiperdensa aqui, ela é de sangue, ela é côncava. Quando existe uma drenagem por fratura de seio frontal, saindo líquor pelo nariz, é uma rinorreia. A pancada é tão forte, o trauma é tão violento que rompe o tecido cerebral e rompe o ventrículo lateral, com isso drenando o líquor cefalorraquídeo e através do seio roto faz a drenagem pelo nariz, drenagem nasal de líquor cefalorraquídeo. Aqui nós temos uma tumefação cerebral. A lesão axonal difusa é uma coisa muito grave. Geralmente, raramente mostra nada na tomografia e na ressonância. Alguns pontos, às vezes, hemorrágicos, como este aqui, aqui e aqui. Aqui tem essa setinha mostrando os pontos hemorrágicos. Lesões dos axônios, por isso chama lesão axonal difusa. Aqui nós temos um bichinho um animal chamado guaxinim. Lá no Rio Grande do Sul se chama zorrídeo, ele parece com o zorro. Então, esse animal, a pessoa, quando tem uma fratura, parece com os olhos de guaxinim. Hematoma periorbital, de um lado e do outro, fica igualzinho olhos, sinal de guaxinim. E quando existe uma
um sinal de Barrow, que é uma equimose na região retroauricular, então aí também se pensa em fratura de base de crânio. Nem sempre acontece uma fratura de base de crânio, mas se tiver essa mancha e mais uma otorragia ou uma licorreia, otolicorreia, então aí sim se pensa, com certeza se tem uma fratura de base de crânio, geralmente fratura de rochedo. Aqui nós vemos uma grande tumefação cerebral. E existe uma cirurgia chamada cirurgia de Becker, que é uma incisão imensa, que é uma incisão temporal, né? Occipital, parietal, frontal, e aí se retira toda essa calota craniana, deixa aberta para que o edema cerebral maligno ele tenha para onde evoluir, para onde crescer. Aqui nós temos a tomografia, então, de controle 72 horas após a craniotomia descompressiva, dessa tumefação aqui. Já não tem mais desvio da linha média. Aqui nós temos acidentes de moto. Muitas vezes, pessoas que estão trabalhando com moto sofrem acidentes, pessoas que estão fazendo esporte com moto e fazendo loucuras com moto sem capacete. Apenas um comentário. As motos são responsáveis por 32%, aproximadamente, 1/3 das mortes no trânsito. 32% das mortes de trânsito. Os carros estão em segundo lugar, com 24%. No entanto, as motos representam apenas 27% da frota total de veículos motorizados no Brasil. Então, vocês pensem bem. Não é a maioria dos veículos, mas é a maioria dos acidentes graves. Então, muitas vezes as pessoas ficam fazendo loucuras, fazendo coisas que não devem em cima de uma moto, os esportes radicais com moto, geralmente nós temos acidentes graves. Por hoje é só, muito obrigado pela atenção, e a mensagem que eu quero deixar para vocês é que tomem cuidado, aqueles que são motoqueiros, vocês têm que dirigir a moto para vocês e para os outros também.